minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Entra no ar a partir de agora a nossa entrevista do dia. É sempre o momento do telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência. O que é daqui, você vê por aqui. E você já sabe, vocês nos acompanham pelos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha, ainda pelas redes sociais, no Facebook TV Serra Farroupilha, o nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali tem todos os conteúdos do dia que são produzidos, estão presentes, e também tem um streaming com a programação 24 horas. Afinal de contas, o que é daqui, você também vê por aqui. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para a nossa entrevista do dia, o nosso bate-papo, o coordenador da Defesa Civil em Farroupilha, o engenheiro Enio Ferreira. O propósito do programa de hoje não é causar nenhum pânico, não é causar nenhuma situação que leve as pessoas a externarem tanta preocupação, mas acima de tudo colocarmos orientações. Nós estamos no Rio Grande do Sul sob a influência de um ciclone tropical. Muitos estão falando do ciclone subtropical também. Enfim, tem várias derivações. A gente tem acompanhado institutos de meteorologia, vocês viram há pouco também aqui na TV Serra a previsão do tempo com a Metsul Meteorologia, e tem um alerta, sim, estamos com ventos fortes, estamos com situações climáticas um pouco adversas. O mar vai estar bastante agitado, poderemos ter ressaca, já estamos com ressaca em algumas regiões do nosso litoral também, mas tem previsão de rajadas de vento. Vejam bem, rajadas, não é vento contínuo, que poderão chegar a até 110 km por hora. Talvez não na nossa região, mas cabe a gente sempre estar atento e também saber o que fazer numa hora dessas. Por isso que nós convidamos o Enio Ferreira, além de tantas atribuições na área do trânsito, engenheiro com conhecimento em muitos assuntos. O Enio também, no momento, coordena a Defesa Civil em Farroupilha e é o profissional gabaritado para passar as orientações de como a gente deve, sem grandes temores, passar por esse momento também. Enio, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro. A TV Serra, os ouvintes da TV Serra, muito boa tarde. O que a gente pode colocar, Enio, para o nosso telespectador nesse momento? Estamos já sobre a influência desse ciclone extratropical. Enfim, o clima não é aquele clima normal, é um clima que inspira alguns cuidados. O que é interessante colocar para o cidadão, para a população? Sim, a natureza hoje em dia é uma incógnita, né? E a gente brinca que ela vem se vingando daquilo que a gente fez com ela. Toda a poluição que nós fazemos com a natureza, ela se vinga, entre aspas, né? Dessa forma. São ventos fortes, são chuvas, são períodos de seca, enfim. O que nós temos agora? Nós vimos na mídia que existe esse ciclone extratropical, enfim. Ciclone tropical, enfim, tem várias. Os meteorologistas também divergem ainda. Isso, mas é um evento adverso. O que nós teremos? Mais na faixa litoral, ventos mais fortes, podendo chegar até 110 km por hora, 120, né? Rajadas de vento, né? Ondas um pouco mais fortes, ressacas, etc. Então esse é para a parte mais litorânea do Rio Grande do Sul. Aqui na nossa região, o que é que mais nos interessa? Nós teremos vento, sim, nós teremos algumas rajadas de vento entre 60 e 70 km por hora, talvez algumas chegando a 80, o que a gente deve se preocupar um pouquinho, né? Como verificação dos nossos telheiros, se não temos telhas soltas, que é essa que balança, que bate, né? De repente essa pode levantar, caindo em outra parte, machucando alguém, danificando outro prédio, danificando veículos, lesionando alguém. Então essas telhas devem ser fixadas. Nós temos que ter cuidado também em não permanecer embaixo de árvores que estejam prestes a cair, alguma coisa assim. Nós temos que ter esses pequenos cuidados. Nós teremos também frio intenso, que aqui na Serra, se nós tivermos um aumento da umidade, nós poderemos ter a chuva congelada, ou quem sabe até para alegria de alguns, e infelicidade de outros, né? A neve, a tão bem vista neve, né? Porém, a gente se preocupa com aquelas pessoas que estão em desabrigo. Esses aí é que nós estamos com um olhar
A administração municipal está com um olhar muito cuidadoso, né? Onde nós já temos, Leandro, toda a estrutura da Secretaria de Ação Social com o secretário Jorge, a Secretaria de Obras com o secretário Schmitz, a entidade que circunda a primeira-dama também. O gabinete da primeira-dama, obrigado, né? Também atento com isso. A própria Defesa Civil, junto com os bombeiros, resgate voluntário, prontos para esse ponto adverso, digamos, na madrugada. Né? Essa possibilidade, porque concreto a gente não tem nada. Exatamente. No momento, então, né? Estamos atentos, né? A estrutura está montada, aguardando o que não vai acontecer, mas que possa acontecer. Com certeza. É importante colocar também que a característica dos ciclones, eles geralmente vêm acompanhados de ventos e episódios de chuva também. Poderemos ter chuvas fortes em alguns momentos, né? Sim, isso sempre é normal, né? A chuva forte acompanhada. Em caso de destelhamento e chuva, isso aí complica um pouco mais com inundação, molha as residências. Então, para isso, nós temos Corpo de Bombeiros já prontos para essa atividade, sempre com apoio, quando necessário, do pessoal da Defesa Civil. Com certeza. Eu estava pensando aqui, Enio, outro motivo que também a gente precisa se preocupar quando tem vento é com relação à rede elétrica. Pode, não significa que vai acontecer, mas pode daqui a pouco romper fios estarem no chão. Então, quando a gente vê um fio elétrico de rede elétrica no chão, não dá para ir lá tocar, né? Primeiro, nós temos que entender que ele sempre pode estar energizado. Sim. Então, não se aproxime. Não se aproxime mesmo. Com um pauzinho. Não se aproxime. A história do empurrar com um pauzinho é balela. Né? Nós temos que ter um cuidado e, para isso, as pessoas indicadas são da RGE, que são os especialistas nessa área. Tendo algum problema, primeiro contato pode ser Corpo de Bombeiros, segundo vai ser Defesa Civil e RGE. Todas essas entidades estão interligadas. Com certeza. E a questão das árvores, que você já citava também, é bom evitar passar embaixo de árvores quando tem ventos fortes, porque daqui a pouco pode cair um galho só e pode, dependendo da região que pega na pessoa, se pegar na cabeça, dependendo da região, pode inclusive derrubar a pessoa, né? Sim, inclusive pode ser letal, né? Pode matar a pessoa. Inclusive, pedindo aqui para os ouvintes, nós temos muitas discussões, digamos assim, entre vizinhos, porque o galho de uma árvore cai no terreno do outro. Então, nós solicitamos que façam a poda, solicitem à secretaria a permissão para a poda cuidadosa das árvores, evitando que galhos caiam no telhado do vizinho, evitando problema, evitando atrito com o vizinho. Então, isso chega muito para a Defesa Civil nessas disputas que podem ser resolvidas com um cafezinho, um chimarrão e resolver entre eles a retirada dos galhos que invadem o terreno do vizinho. A questão das residências, dos apartamentos, também nesses episódios de ventos um pouco atípicos, é bom manter as aberturas mais fechadas? Fechadas as aberturas externas e as internas também. Isso evita com que exista o volume de vento passando, que de repente pode romper uma vidraça, causando inundação, ou pelo menos molhar móveis, etc., num próprio apartamento, né? Claro. Bom, em episódios daqui a pouco que podem acontecer, que possam vir a acontecer, não só agora com esse momento, enfim, mas em outras ocasiões, sempre é recomendável acionar primeiro o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil. Qual é a entidade que lidera todo o movimento? A primeira entidade a ser contatada é Corpo de Bombeiros, 193. 193. Depois, a partir do Corpo de Bombeiros, são feitos os outros contatos, se necessários. O Corpo de Bombeiros aciona o plano de contingências, onde todas as outras entidades serão acionadas pela Defesa Civil. Mas nessas emergências, o primeiro contato é Corpo de Bombeiros. A gente sempre lembra, no momento de chuva forte, de vendaval, de temporal, a gente ouve muito falar da Defesa Civil. E você toca num ponto que eu quero explorar um pouco mais agora, que é o plano de contingência. O que é um plano de contingência? Porque, claro, a gente não sabe, vai dar um temporal dia tal hora. Mas, enfim, vocês estão preparados daqui a pouco para, se o pior acontecer, tentar dar a melhor resposta? Sim, a Defesa Civil se baseia em alguns pilares, né? Que é, primeiro, a prevenção, o socorro e a reconstrução dos danos, né? E nesses três pilares que a gente foca, porém, na hora do evento,
o Corpo de Bombeiros faz parte da Defesa Civil na área de emergência. E as outras partes integrantes desse vértice, dessa pirâmide, digamos assim, onde a Defesa Civil coloca todo mundo sobre essa pirâmide, ou um guarda-chuva, como muitos gostam de dizer, é que tem energia elétrica, RGE, falta de água, Corsã, galhos caindo na rodovia, ou postes, etc. Ou em vias Secretaria públicas, de Obras, residências danificadas com as pessoas expostas à intempérie, Secretaria de Ação Social, pessoas lesionadas, SAMU, Secretaria da Saúde, hospital, incêndios, danos, etc., como a gente vem citando, Corpo de Bombeiros. Então, todos esses estão dentro deste guarda-chuva que está no topo a Defesa Civil. A Defesa Civil é só um centralizador de informações e repassador dessas informações e das necessidades para cada uma dessas áreas. Com certeza. Inclusive, no horário que nós estamos gravando essa entrevista, produzindo essa conversa, no começo da tarde desta terça-feira, venta forte aqui no centro de Farroupilha. Vocês ouvem em alguns momentos o vento fazendo barulho também. Então, só para deixar claro, né, eu queria colocar isso de que a gente tem que ter cuidado. Não quero causar alerta, mas eu quero causar informação, porque num momento desses eu também fico um pouco perdido. O que fazer? Como fazer da melhor forma possível. E quando a gente entra em pânico, o resultado não dá certo, né, Enio? Exato. Nós fazemos até um convite para as pessoas aderirem à Defesa Civil. A Defesa Civil somos todos nós juntos. Sim. Porque a partir do momento que o vizinho está precisando de uma ajuda, né, este vizinho ou os outros vizinhos que o cercam podem fazer parte da Defesa Civil auxiliando aqueles ali. Assim como outros municípios podem auxiliar o município de Farroupilha, como Farroupilha pode auxiliar outros municípios que tenham alguma necessidade maior. Normalmente nós temos tido muita sorte com a bênção da Nossa Senhora de Caravaggio, né, onde as coisas têm passado muito suaves por aqui. Né? A gente vê nos municípios na volta as coisas sendo um pouco mais graves, infelizmente para eles, mas felizmente para nós. Então é isso, que a gente tem a capacidade de resiliência, que é reconstrução, caso aconteça alguma coisa conosco, mas que a gente possa auxiliar aos outros municípios, se necessário. Bom, deixando bem claro para a nossa população, então, não tem necessidade de ficar em casa, enfim, vamos manter as nossas agendas, as nossas rotinas, normalmente apenas atentando para esses detalhes. Árvores, fios elétricos, cuidado daqui a pouco você com telhas ou folhas e zinco ou de brasilite que podem desprender, também tem que ter esses cuidados. Basicamente é isso? Já existem algumas escolas no litoral que estão suspendendo as aulas. Né? Eu acredito que não seja o caso daqui da nossa região, a não ser que em função do frio, tirar os pequenos de casa, né, com muito frio, vai caber a cada pai, de repente, a tomada de decisão. Exatamente. Né? Mas nós, em função de vento, acreditamos e torcemos para que isso não aconteça. Até porque a nossa região aqui, se o vento pegasse forte aqui, ele faria um estrago bastante grande, né? Pela característica da região. Exatamente. Né? A gente tem visto quando passa alguma coisa de vento mais forte por aqui, sempre deixa algum rastro, algum dano. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, a gente retoma o bate-papo com o Enio Ferreira, que é o coordenador da Defesa Civil Municipal. É nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. A gente volta em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor.
Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Já estamos de volta pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia. É sempre o nosso espaço do telejornalismo local. Vocês já sabem, diariamente, sempre comigo aqui nos estúdios, a presença de convidados da nossa comunidade falando sobre as temáticas, os assuntos, a pauta do momento. E hoje o nosso convidado é o coordenador da Defesa Civil em Farroupilha, o engenheiro Enio Ferreira. Nós estamos vivendo um momento adverso no clima, a influência de um ciclone tropical, subtropical, enfim, várias denominações estão sendo colocadas ainda, os próprios meteorologistas estão divergindo, mas são condições climáticas adversas, fora da chamada normalidade. Então estamos num período com vento um pouco mais forte, tem rajadas. O que é rajada? Passa um episódio de vento, depois pode dar uma calmaria, daqui a pouco volta de novo. Cuidado, também tem a questão de chuva, que em alguns momentos esse vento vem acompanhado por pancadas de chuvas. Enfim, cuidados básicos, mas não precisamos entrar em pânico. E o que a gente coloca agora da questão do ciclone pode valer muito também. Pode valer muito, não, vale tudo para a questão de temporais que a gente já teve no passado aqui em Farroupilha. Eu me recordo de um deles, aquele que devastou uma região da comunidade da linha Jacinto. Já tivemos outros episódios também, mas como na região São Francisco de Paula, Vila Oliva, enfim, várias localidades que no passado tiveram problemas também. Enio, eu queria te provocar sobre a questão da Defesa Civil. Talvez nós aqui, vou fazer uma afirmativa e você me contraponha ou faça as ponderações. Talvez nós, no Brasil, ainda sejamos, eu estou falando de território brasileiro, sejamos um pouco incipientes na Defesa Civil. Quando a gente pega outros países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, o próprio Japão, a Europa como um todo, dá para se dizer que a Defesa Civil lá é mais organizada, ela está muito mais à frente do que nós estamos aqui? Sim, com certeza. A legislação de defesa civil é uma legislação muito recente e a cultura do povo... Leva tempo para ser moldada. Exatamente. O pessoal desconhece o que é defesa civil, né? E confundem muitas coisas do que é, o que não é defesa civil. Realmente, olhando os Estados Unidos, né, que eu conheço essa parte de atendimento de emergência deles... Você já fez cursos lá, inclusive, sim, né? É de invejar, de invejar, né? Cada um sabe exatamente, o prédio está fechado e cada um sabe, caso exista um evento adverso, cada um tem a chave daquela sua sala, ele sabe exatamente, abre o plano de contingência, a situação, puxa o caderninho e vai dizer o que ele tem que fazer ali. Então, hoje pode ser o Enio, amanhã pode ser o Adalmati, né? Está escrito ali o que deve ser feito, em caso de fazer o quê, em caso de ligar para quem. E os veículos estão ali à disposição, fechados, né, chaveados, prontos para sair. A gente brinca, né, em prontidão, em QAP, né, nessa situação. Então é fantástico e um custo que é de equipamento, porque muitos desses são voluntários. Então o voluntariado no mundo todo é muito utilizado. Vamos pegar o exemplo do Chile, né, onde todos os bombeiros do Chile são voluntários. E onde fica um quartel com apenas 2 pessoas, 3 pessoas, né? E em caso Mas tem toda necessidade, uma rede. Exato, uma necessidade, o pessoal se comunica por rádios e chegam no local do evento, do sinistro, 60, 80 pessoas. 80 pessoas num incêndio, né? Cada um com sua atividade pré-definida. Isso demora porque é uma cultura, treinamento, enfim. Né? Tem até um evento onde um veterano, né, numa corrida até um incêndio, ele teve uma parada cardíaca no próprio caminhão, né? E o condutor do caminhão avisou por rádio que estava se deslocando para o hospital com o veterano em parada cardíaca. Todos os cruzamentos estavam fechados pelos voluntários para deixar o caminhão passar. Isso é emocionante, né? A gente vê o respeito que eles têm com eles mesmos. E aqui a gente tem essa dificuldade em fazer o pessoal entender o que é defesa civil. É muito recente ainda o termo defesa civil no Brasil, né? Sim, talvez porque as pessoas não se liguem, não se dediquem, de repente,
a atividade voluntária. Eu vi uma matéria esses dias que o voluntariado, na época da pandemia, né, se sobressaiu. Né? Pessoas ajudando a levar comida, sopa, comprando mercadoria, mantimentos, né, para o vizinho que não tinha condições de sair de casa. Assim. Mas falta essa cultura do doar de si, né, um pouquinho para quem está precisando. Não é na falta de dinheiro, né? É um gesto, de repente, às vezes com um idoso, um gesto com uma criança, a gente poder fazer alguma coisa. É verdade. Bom, a questão da defesa civil, volto a dizer, já disse lá no primeiro bloco também, a gente lembra da defesa civil no momento de temporal, no momento de ventania, talvez no momento de ciclone. Claro que é ali que talvez está o foco principal de atuação da defesa civil, mas tem outras frentes de trabalho, afora esses episódios também, né? Sim, é como eu comentei antes, nós temos a prevenção, o que pode acontecer. Que o brasileiro, via de regra, não gosta de se prevenir, né? Exato, né? A prevenção. Então, nós temos alguma coisa que pode acontecer, isso a gente pode trazer para a Defesa Civil e vamos discutir, vamos debater, vamos buscar uma solução e até alguma coisa, executando um projeto, a gente busque dinheiro em Brasília. Isso existe, né? Só que tem que ter um projeto bem feito, bem fundamentado para a busca dessa ida. O evento de socorro, isso contando com aquele guarda-chuva que eu já comentei, com todas as áreas bem definidas no plano de contingências, que estão definidas no plano de contingência, e depois na resiliência, ou seja, na reconstrução. O que nós precisaremos? De gente também, né? Porque a casa do vizinho que caiu, ele vai ter que reconstruir. Se ele tiver dinheiro, muito fácil. Se tiver seguro, fácil. Mas nesse período que ele está construindo, aonde ele fica? Sim. Aonde ele vai morar? Né? O que ele vai comer? A mesma coisa em caso de incêndio, né? Onde a gente solicita, se tiver um incêndio, comunique a Defesa Civil. Imediatamente a Defesa Civil vai ir até o local e vai ver essa família tem onde ficar? Tem. Muitas vezes é madrugada, Leandro. Tá? Essa família tem onde ficar? Ok. Não tem onde ficar? Opa! Liga-se o botão vermelho e aí dispara lá Secretaria de Ação Social, albergue, assistentes sociais, psicólogos, etc., porque um incêndio de uma casa é um dano violento psicológico também. Claro, perdeu tudo. Né? Perdeu tudo. Talvez uma vida, né? Exato. Não a vida da pessoa, mas uma vida de trabalho, né? Então, essa já deixa de ser a fase de combate, de socorro, que é a atividade dos bombeiros, mas passa a ser uma outra atividade paralela também, que pode ser até o envolvimento do SAMU, né? Que vai atender um queimado, de repente, a pessoa que está com um problema psicológico e perdeu tudo, está completamente desamparado, ele não tem abrigo, então entra ação social, de repente alguma coisa maior, entra a Secretaria. Então, é isso que a gente diz, essa é a estrutura da Defesa Civil. Dentro do plano de contingência, nós aqui em Farroupilha, não me recordo que a gente tenha precisado até agora, e tomara que a gente continue não precisando. Dentro do plano de contingência está, por exemplo, daqui a pouco passa um grande vendaval, tem muito destelhamento, muitas pessoas desabrigadas. Tem que colocar pessoas num ginásio, numa área pública. Dentro do plano de contingenciamento tem esse planejamento? Sim, nós temos, mas não seria no ginásio, porque essa história do ginásio se aprendeu muito com o vendaval Katrina. Né? 2008, né? Isso. Né? Onde as pessoas foram colocadas dentro do domo, tá? E lá ficaram famílias, crianças, estupradores, animais, assaltantes, todos juntos. Tudo junto. Né? E então, o que aconteceu lá dentro é indescritível. Então, para nós abrigarmos as pessoas dentro de um ginásio, né, requer outros cuidados na volta. Sim. Desde um veterinário, porque não adianta nós vamos botar o papagaio, o gato e o cachorro no mesmo local. E os três são da família daquelas, né, são membros daquelas famílias que estamos abrigando. Então, nós temos que pensar, dando só um exemplo, temos que ter um local, um veterinário para ver a situação daqueles ali, né, se não vai passar a doença para o outro. Nós temos que ter segurança, nós temos que ter alimentação, então é mais factível se colocar essas pessoas em outros locais, é mais ou menos o que a gente tem alinhavado. Com certeza. Enio, para a gente concluir, quero te fazer uma provocação. Defesa civil, cultura de prevenção, não seria talvez um assunto a estar na grade curricular nas escolas? Com certeza, né? A gente volta na velha grade curricular lá onde era
educação moral e cívica, né? O SPB, Organização Isso. Social Política Brasileira. Isso. Eu passei pelas duas. Quem sabe no civismo, né? Na volta do civismo, a gente trabalhar sociedade, comunidade, voluntariado, enfim, trazer essa ideia para as crianças. Quem sabe daqui uma geração a gente consiga mudar, né? Porque a gente nota que hoje em dia é difícil ter essa cultura de dar de si sem olhar a quem, né? E quando se chega numa criança, é o meio mais comum, mais fácil para chegar até os pais e mudar a cultura dos pais, né? Exato. A criança tem esse poder. Nós pensamos também na mesma forma, tá, de educar a criança para o trânsito. Sim, Né? Quando ela chegar lá nos 16, 17 anos, já na fase de aprender a dirigir, a legislação ela já conhece. Tá? Bastando só pegar a aptidão para dirigir. Seria muito mais fácil. E vou dar um exemplo aqui, aconteceu comigo há uns dias, né? Estava com o meu filho, 6 anos no carro, e eu passei o sinal amarelo. E ele me disse, pai, por que você passou? Amarelo a gente não deve passar. É isso, né? Que tapa, né? Que puxão de orelha. O amarelo, pai, a gente não deve passar no amarelo. No vermelho, nem pensar, diz ele, né? Exato. Então, é essa cultura que as crianças têm que ir aprendendo, porque daqui a pouco tu tá na correria, no dia a dia, tu acaba ignorando. Ah, isso não vai acontecer comigo. Gente, mais cedo ou mais tarde pode acontecer, então a gente não pode dizer que você está imune, né? Nós estamos em pleno Maio Amarelo, que é o maio em função do trânsito, né? Sim. Dá uma palhinha sobre isso, pode ficar à vontade. O maio é o mês, melhor, que é direcionado como o mês voltado às vítimas do trânsito, para a redução das vítimas do trânsito. Então, nós teremos amanhã, quarta-feira, um evento na Polícia Rodoviária, como um alerta às pessoas quanto ao acidente de trânsito, em comemoração, digamos assim, ao Maio Amarelo. Maio Amarelo. Tá? Então, é uma pandemia que nós temos no trânsito. Também. Morre muita gente e nós temos como evitar. Assim como o vírus a gente não sabe como, não sabe de onde vem, quem transmite, como a gente se contamina, no trânsito nós podemos evitar a morte do trânsito, né? Mas é tão normal a gente morrer no trânsito. Todos nós na família temos alguém, ou no rol de amigos, alguém que morreu, que está sequelado, né, por acidente de trânsito. E a gente parece que não dá bola, tá frio quanto a isso, né? Se a gente tivesse condições de ver o que é um sobrevivente de um acidente de trânsito e ver o que altera na vida da família toda... O episódio... Exatamente. Isso é sugestão de matéria, hein? Né? Nós começaríamos a prestar um pouquinho mais atenção no trânsito, botar a criança no banco de trás com cinto de segurança e evitar, como hoje de manhã, Davi, uma menina pegou a criança e botou o seu filho de 4, 5 anos no banco do lado dela, na frente, e saiu rodar com o carro. Eu brinco, né, que eu tô ficando velho, eu faço força para não me envolver mais nas coisas, mas me dá vontade de baixar o vidro e dizer, mãezinha, bota a criança no cinto de segurança. Mas a gente vai ficando muito recolhido, né, porque senão vai ser o Enio chato de sempre. Enio, obrigado pela tua presença aqui, até uma próxima oportunidade. Obrigado. O prazer foi meu, muito obrigado. Enio Ferreira, coordenador da Defesa Civil no município de Farroupilha, foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Gente, calma, assim, ó, não tem motivo para pânico com relação ao ciclone. Cuidado, sim, é bom a gente saber o que fazer se acontecer tal situação. Então o Enio foi muito claro, deixou bem clara toda a situação. É claro, nós aqui na nossa região não vamos ter um impacto muito grande, tão forte, por exemplo, como o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, litoral sul, também estão tendo com a passagem desse ciclone pela costa do estado do Rio Grande do Sul. Mas é sempre bom a gente saber o que fazer, porque na hora do desespero, na hora do pânico, a gente pode ficar um pouco desgovernado também, não sabe o que fazer. Então esse foi o propósito do nosso bate-papo no dia de hoje. Um grande abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.